Olá, eu sou o chefe Luiz da Rocha, sou o chefe embaixador da Berner do Brasil e do Cooking Chef Institute. E hoje eu estou aqui para fazer uma receita super especial para vocês, que vai ser um risoto de brie, alho poró, tomatinho e cerejas e um salmão grelhado. Então, o que a gente vai precisar para essa receita? Primeiramente, arroz, preferencialmente arroz carnaroli ou arbóreo. Um bom caldo de legumes, que eu já estou preparando aqui com cebola, cenoura, abobrinha, as folhas do alho poró e uma pimentinha do reino em grão. Vamos precisar de vinho branco, cebola branca e alho cortadinhos, o alho poró. Eu vou ensinar para vocês hoje como utilizar a raiz do alho poró para você não precisar desperdiçar ela e acabar jogando fora. Tomatinho cereja, queijo brie, parmesão e, claro, nosso salmão, que a gente vai grelhar ele. E para finalizar, a manteiga gelada, que está na geladeira. E é importantíssimo que ela esteja gelada. E depois eu vou mostrar para você por quê. Bom, então vamos iniciar nosso preparo, começando pelo risoto. Então, como eu falei, a gente tem que ter um bom caldo de legumes. Aqui eu estou utilizando essas panelas da linha Master Pro, que são panelas grandes. Então a gente consegue fazer um caldo em quantidade e num cozimento um pouco mais lento. Para fazer o risoto, eu vou utilizar essa frigideira da linha Essence, que é uma das minhas preferidas. Principalmente pela antiaderência de qualidade e pelos cabos que tem uma pegada gostosa. Então, nesse processo de risoto, que a gente vai precisar bater o risoto no final, esse cabo vai me auxiliar melhor nesse preparo. Então tá, então eu iniciei colocando um pouco de azeite aqui, eu vou aumentar o fogo e a gente vai começar refogando a cebola e o alho, tá? Pode colocar os dois juntos, não tem problema. Tá? A gente vai refogar bem o alho e a cebola. Em seguida, eu vou colocar parte do alho poró aqui, mais ou menos 1/3 do alho poró que eu separei. Porque quando a gente for cozinhando o risoto, o alho poró ele vai passando o sabor dele para o risoto e ao mesmo tempo ele vai meio que cozinhando e sumindo. Por isso que eu vou reservar um pouco para o final, a gente dá uma puxadinha nele e mistura no final para que a gente tenha um pouco de crocância, que a gente sinta o alho poró no risoto. É muito importante a gente utilizar uma panela ou uma frigideira antiaderente, uma antiaderente de qualidade nesse momento, para que os nossos legumes que a gente quer refogar, eles não grudem na panela e não formem uma crosta, que isso vai acabar dando cor para o risoto que a gente não quer. Então estou suando eles aqui já. Tá? Antes que eles comecem a dourar, eu já vou pegar um pouco do meu alho poró. Vou tirar isso aqui. Vou pegar mais ou menos um terço, 1/4 dele. E vou colocar para refogar junto. Eu cortei ele em rodelinhas, mas se você quiser cortar em tiras, não tem problema. Então é bom que ele consiga deslizar bem na frigideira sem que grude nela. Isso é muito importante para a gente conseguir a textura ideal do vegetal sem alterar a cor dele.
Bom, então a gente deu uma boa suada na cebola, no alho e no alho poró. Agora a gente vai entrar com o arroz. Eu vou colocar um pouquinho mais de azeite, que eu quero dar uma boa selada nesse arroz para que envolva ele e ele não se quebre. Isso também é importante para liberar o amido do arroz. E isso é importante para que dê essa cremosidade ao risoto. Então vamos refogar bem ele. É assim que ele estiver bem refogado, a gente vai entrar com vinho branco. Além do vinho branco dar sabor para esse nosso risoto, ele vai dar uma deglaciada nesse risoto. Vamos lá, vamos entrar com vinho branco. Aí a gente deixa reduzir pela metade para que ele evapore o álcool. Tá? Aqui eu estou fazendo um risoto para 2 pessoas, 2 porções bem italianas, assim, bem avantajadas. Eu estou utilizando aqui mais ou menos 100 gramas de arroz carnaroli. Salsão, eu estou usando 2 talos finos. Então, se você comprar um talo que seja muito grosso, pode usar um só. Uma pecinha de brie de mais ou menos 200 gramas. Estou usando 150 gramas de tomatinho cereja, 100 gramas de queijo ralado, parmesão. Aqui eu utilizei mais ou menos um cálice de vinho, mais ou menos 150 gramas. E o caldo, eu fiz bastante caldo. Então, o que eu não utilizar desse caldo, eu vou poder estar congelando e deixando ali no meu freezer. Quando eu quiser fazer um risoto, eu já tenho o caldinho pronto. Então, esse é um toque legal para você até poder utilizar, às vezes, aquela casca da cenoura que você vai jogar fora, aquele pedacinho de cebola que você vai deixar na geladeira e vai estragar. Então, você pode estar congelando esses vegetais e utilizando eles no caldo. É uma forma de você poder estar reutilizando. Bom, o que vai acontecer no nosso risoto agora? O processo é o seguinte: a gente vai adicionando caldo, pouco a pouco e mexendo, sem parar de mexer. A gente mexe, como eu falei, para liberar o amido do arroz, para dar cremosidade ao risoto. Então a gente vai adicionando caldo e vai provando, adicionando caldo, provando, até chegar na textura que a gente quer. Eu vou temperar já ele com um pouquinho de sal e pimenta. Tá? Eu gosto bastante de utilizar sal e pimenta sempre grossos no moinho. Então um moinho de qualidade é importantíssimo também. A gente corrige o sal e a pimenta no final. Tá? Então aqui um salzinho e uma pimenta. Já reduziu pela metade o meu vinho branco. Tá? E agora eu vou começar a fazer esse processo de entrar com o caldo e ir mexendo. Então eu vou colocando aí, ó, de 2 em 2 conchas e mexendo sempre. E o nosso risoto vai ganhando vida.
Bom, enquanto a gente está preparando o risoto aqui, eu vou mostrar para vocês como utilizar a raiz do alho poró. Então o que eu vou fazer? Eu vou fritar ela. Eu vou deixar essa raiz crocante. Então eu já lavei e já sequei bem ela, tá? Então eu vou dar uma abridinha nela. Isso aqui vai servir como um enfeite do prato, comestível, obviamente. Então aqui meu óleo já chegou em 170 graus, que é a temperatura que eu queria. Eu utilizei o meu termômetro da Berner, da linha Master Pro. E o que eu vou fazer? Eu vou fritar esse alho poró, essa raiz. É importante a temperatura do óleo, tá? Vamos sempre deixar em 170 graus, que é uma temperatura boa para não queimar o alho poró. E não deixem ele dourar por completo, porque ele continua fora do... Dá uma olhadinha aqui. Fora do óleo ele continua dando uma dourada ainda. Tá? Aí, ó. E daí põe para escorrer um papel toalha. E reserva. É isso. Bom, nosso risoto já está se encaminhando para os finalmente. Então é o momento da gente fazer o salmão. O que eu vou fazer? Vou temperar ele com sal e pimenta. E vou selá-los. Pimentinha do reino. Dar uma passada nele aqui. Aí eu vou pegar uma frigideira e vou começar a fazer ele pela pele. 80% do tempo eu vou ficar na pele e depois eu vou virar ele. Eu gosto que o salmão seja cru dentro, ele seja selado, né? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos botar a pele para baixo. Vamos iniciar pela pele. A gente deixa aqui. É importante também uma frigideira com uma antiaderência boa nesse momento, para que a pele não grude e fique na panela. Então estou utilizando essa frigideira da linha Master Pro da Berner, que ela tem esse antiaderente marmorizado, que é excelente para esse tipo de preparo. Bom, então eu selei aqui embaixo bem ele. Agora eu vou, perceba que a pele está bem crocante. Eu vou agora selar a parte de baixo dele. E como a posta ela é um pouquinho alta, eu vou selar as laterais também. Bom, então, bem selado o nosso salmão. Eu vou tirar ele daqui. Vou reservar com a pele para cima, para que ela não amoleça. E nessa mesma frigideira, eu vou aproveitar a frigideira, vou jogar um pouquinho mais de azeite só. Aí. E vou puxar o restante do meu alho poró. Daí ele vai ser incorporado no risoto. Aí eu vou puxar bem ele. E depois eu vou jogar aqui o tomatinho cereja, para que ele dê uma aquecida. Isso aqui a gente vai incorporar no nosso risoto, junto com o brie e um pouquinho de parmesão.
Ele já vai começando a perder volume. Aí eu entro com o tomatinho cereja, que eu cortei ao meio. Se você quiser colocar inteiro, fazer fatiadinho, ou se você não tiver o tomatinho cereja, você pode utilizar tomate normal, não tem problema. O tomatinho cereja, além dele dar uma cor para esse risoto, ele também vai dar uma equilibrada no brie. Eu escolhi o tomatinho cereja sweet grape, que ele tem um sabor mais adocicado, então isso vai beneficiar bastante o nosso risoto. Então, ó, é só dar uma puxadinha mesmo, tá? E a gente incorpora no risoto. Aqui. A gente mistura no risoto. A gente vai misturar o brie também. Vou colocar um pouquinho mais de caldo. Aí esse brie ele vai derretendo, incorporando o nosso risoto. Um pouquinho mais de caldo. Lembrando que o ponto do arroz é muito particular. Tem gente que gosta bem al dente, tem gente que gosta bem cozido. Então você faz e vai sempre provando. Muito importante sempre provar o risoto. E equilibrando os sabores. Vamos entrar com um pouco de parmesão. Olha que bonito que vai ficando. E agora, para finalizar, como eu tinha falado no início do vídeo, um segredo para o risoto ficar cremoso e airado, leve. Manteiga gelada. Então a gente vai jogar a manteiga gelada aqui. Eu vou fazer movimentos para frente e para trás com a frigideira e movimentos circulares com a espátula, tá? Deixa eu pegar minha manteiga gelada. Não economizem na manteiga. Manteiga é sabor. Então aqui eu tô colocando mais ou menos 100 gramas de manteiga. Vou cortar para aquela... A gente joga a manteiga. E como eu falei, ó, sempre para frente e para trás e misturando a manteiga. Então, ó, como eu tinha falado, a pegada desse cabo ela é boa. Então, como ela é emborrachada, nesse processo aqui se torna mais prazeroso cozinhar. Então, essa linha essência eu adoro ela por causa disso. Além de ser um material lindo, ele tem extrema qualidade e essas facilidades. É só mexer até derreter a manteiga. E é isso, nosso risoto está pronto. Agora eu vou empratar para vocês. Bom, então eu vou empratar o nosso risoto. Vou colocar primeiro um pouco de risoto aqui no meio. Não, é importante essa cremosidade para o risoto. Então, risoto.
Vou pegar um salmão, colocar ele aqui por cima. Vou fazer um pouquinho de queijo aqui em cima. O nosso crispy de alho poró e uma salsinha fresca. Vamos limpar a bordinha aqui. Vou botar esse papel aqui. E tá aqui. Nosso risoto de brie, alho poró e tomatinho cereja, um salmão grelhado e nosso aproveitamento total do alimento, nosso crispy de raiz de alho poró.